Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira unidade da disciplina de Processo Decisório. Hoje vamos discutir um pouco sobre a importância da informação para a tomada de decisões e também a função dos sistemas de informação como uma ferramenta de gerenciamento das informações e de apoio à tomada de decisão. Para compartilhar conosco um pouco de seus conhecimentos e suas experiências, hoje temos um convidado bastante especial. Trouxemos ao nosso estúdio o Sr. Eloy Mancas, presidente da Associação Comercial de Guarapuava, membro do Núcleo Setorial de Tecnologia da Informação e empresário na área de TI. Eloy, seja bem-vindo. Olá, Felipe. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando experiências e principalmente trazendo aquele sentimento daquelas pessoas que buscam as informações, que buscam o crescimento através do conhecimento. Eu acho que um dos grandes avanços é a troca de experiência, além de toda a evolução de metodologia de livros, isso é fundamental. E o que a gente tem aqui é contribuir com esse espaço para que se torne mais uma fonte de informação. Obrigado. Eloy, a nossa disciplina trata do tema processo decisório. Com base nesse contexto do processo de decisão nas organizações, eu gostaria que você comentasse um pouco conosco sobre a importância da informação na gestão empresarial. Bom, Felipe, primeiro é importante trazer que quando nós falamos de decisão, ela acontece não somente no âmbito empresarial. Nós tomamos decisões a todo momento, em todos os ambientes que nós encontramos. Acho que desde o momento que a gente vem para esse mundo, a gente já começa tomando decisão de ter que pedir a amamentação a hora que vem a fome, né? E aí a vida inteira passa-se dentro de um processo que muitas vezes é empírico, muitas vezes com aquele sentimento de instinto, até pela nossa questão de ser animal. Mas a todo momento o fato é que nós estamos tendo a obrigação de tomarmos decisão, né? Em função de todas as relevâncias, de todos os fatores que nos incidem. A vida ela é cheia de momentos que tem que se tomar uma decisão. E é bastante interessante também colocar que toda decisão ela acompanha uma renúncia. Toda decisão opta por uma alternativa e entendendo que optando por uma alternativa, outras são descartadas. E é importante entender que como que se faz para se ter a decisão da melhor alternativa em função de todas as outras, ou o pior de tudo isso é tomar uma única decisão sem ter essa possibilidade de avaliação de quais são as alternativas, quais são as consequências, quais são os efeitos de curto, de médio e longo prazo. Enfim, viver acaba tendo essa questão, né? De todo momento a gente está definindo a trajetória. Quando a gente traz para a empresa essa cadeia de decisões, há uma necessidade de entender em que aspecto ela acontece. Primeiro, dentro de um modelo da organização, entendendo qual que é o organograma, né? A decisão, em alguns momentos, ela parte de ações estratégicas vindo do topo, né, para a base, como também muitas outras vêm da base, e aí utilizando todos os procedimentos de filtro e entendendo cada situação, uma informação de base também ela pode ir sustentar dentro de uma empresa. E hoje é muito comum as empresas que inovam ter essas duas pontas de interferência, né? Ou seja, dentro da empresa a gente vive com pessoas que estão motivadas aos trabalhos e a função dentro dela de cada um. Naturalmente, a liderança de uma organização é a que mais tem essa característica de deliberar, porque ali cabe a eles, principalmente no alto escalão, as funções de donos, de proprietários, de grandes CEOs, né? A questão da gestão estratégica acaba ficando ainda concentrada no número menor de pessoas, que em função de definições orientam todo o resto da empresa a uma linha de decisões que podem ser tomadas como pontuais, outras viram cultura dentro da empresa, acabam entrando por um regulamento interno, e outras que são no estanque de cada momento ter que se definir. E aí vem o mesmo conceito dessa interferência, como decidir,
né? A responsabilidade de dar um caminho para o resto da equipe, a responsabilidade de tomar uma decisão frente a alternativas que o mercado também coloca. Porque muitas das vezes entra esse terceiro elemento, eu tenho a base que dá a decisão, eu tenho a estratégia da ponta, mas tem todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, é o mercado, é a economia, é a questão da globalização, a interferência externa, as ameaças. Então, existe a necessidade de buscar todos esses elementos para se ter uma assertividade, né? Aí dentro de umas questões de mitos de empreendedores, hoje o correr o risco ele não é exatamente um modelo totalmente efetivo enquanto se trata de empresários, né? É preciso calcular esse risco, né? Hoje mensurar tudo isso faz a necessidade para a melhor escolha com menos consequência, com mais resultado, enfim. Acaba sendo um joguinho de um quebra-cabeça bastante grande, né? E dessa forma, como você descreveu o processo decisório, partindo até mesmo de lideranças, dos cargos intermediários e até os níveis mais operacionais da empresa, todos tomam decisão. E nesse contexto nasce a necessidade da informação em todos os níveis da empresa. Né? Sob o ponto de vista de sistemas de informação, qual é a oportunidade que o empresário tem ou qual que seria a recomendação para esse empresário na gestão de suas informações que irão fundamentar o processo decisório? É bastante importante também, para responder essa questão, entender um contexto um pouco maior e trazer principalmente a realidade específica de cada negócio. Levando-se em consideração o modelo de negócio, levando-se em consideração o tamanho do negócio, levando-se em consideração os impactos do mercado, o impacto de reflexos de emprego, enfim. Porque cada tamanho de empresa tem exatamente as suas situações muito próximas, aí com a diferença exatamente do tamanho da situação. Eu posso ter um problema de fluxo de caixa numa empresa pequena e na grande a diferença vai ser os zeros a mais que se tem. Essa é uma linha que há uma necessidade de um entendimento de aonde esse espaço está. Agora, independente do tamanho da empresa, da atividade, enfim, de todas essas variáveis, a necessidade da informação ela é subsidiada pelo dado, né? E aí entra uma das características de empreendedores inovadores, trazendo como prática para o negócio a formalização e a mensuração. A mensuração enquanto dado mesmo, né? Ou seja, é muito do registro das ocorrências, muito do registro de ações que acontecem paralelas ao negócio, ao meu negócio, que aí nós entendemos hoje, com as obrigações legais do governo, ditadas pela questão eletrônica da nota fiscal, pelos controles de documentações através do e-social, através da RAIS, através do SPED fiscal, hoje não se tem como ter uma gestão sem ter um sistema informatizado. E o que há de se entender é que esse sistema informatizado ele é um grande acumulador de dados. A partir do momento que esses dados começam a ser relacionados entre si, eles viram informação. A partir desse momento, como eles são comparados, eles começam a ser possíveis de ser, então, comparados e, a partir desse momento, ele começa a tratar um cenário, começa a exibir algumas questões que vão estar dando a possibilidade de se comparar. Virou informação, né? Por exemplo, se eu tenho uma ação que repete por várias vezes, a hora que eu documento ela já começa a ser uma informação de indicador, né? Trazendo para uma questão de atendimento ao consumidor, né? Que isso tem sido uma prática a todos os tipos de negócio, entender o cliente. E nesse processo, se ele estabelece um canal com um sistema de informação, um CRM, né, para estabelecer esse registro das informações, primeiro que o cliente tem que ser considerado como um grande consultor gratuito. A hora que o cliente traz alguma observação, seja crítica, elogio, sugestão, aquilo entende-se primeiro uma relação de confiança entre a marca e o consumidor, mas principalmente o envolvimento dele em perceber que está dentro
né, daquele processo. E a partir do momento que a empresa traz essa informação e começa a registrar ela, e daqui a pouco ela começa a quantificar as solicitações sendo as mesmas daquele cliente que gostou do atendimento, ele começa a ter um indicador então de excelência no atendimento. E entre outras tantas formas também de trazer isso para que o dado vire informação. E aí a ajuda também de um sistema de ERP faz com que, através de uma parametrização, de um plano financeiro, você comece a sincronizar informações relacionadas a, por exemplo, o faturamento pelo número de funcionários para saber qual que é a carga produtiva de cada funcionário em função, né, de cada período, de cada mês, né, que isso é um exercício que começa a se cruzar. As questões de ver como é que está a função de produção relacionada ao tempo que as pessoas estão trabalhando, são medidas de carga de trabalho, a efetividade, se tem retrabalho, né? Quanto custa refazer o processo dentro da empresa. Quando se registra esses dados, que de uma maneira natural é colocado como algo rotineiro dentro das empresas, essas informações, então, elas acabam sendo consistentes com o histórico, com o comparativo. E aí que tudo começa a clarear, né? A hora de usar essas informações para tomar a decisão. Um exemplo de como as informações são fundamentais para a tomada de decisões, que elas trazem vários elementos de comparação, seja a comparação linear de períodos anteriores, seja uma comparação de prospecção de qual é as alternativas daquele indicador em curto, em médio ou longo prazo, qual a estimativa de um resultado que eu tenho em relação a algumas informações. A economia vai aquecer para esse indicador ser potencializado, enfim. Hoje, todas as decisões, principalmente na área das empresas que é o grande, no varejo principalmente, a parte de estoque, utilizar o banco de dados para gerar informação das compras mais adequadas e nas suas quantidades. Ou seja, todo o processo de compra ser fundamentado no histórico anterior de movimentação e como também a melhor compra em função do volume negociado e também de peças que têm a curva ABC de giro. Tudo isso só consegue ter uma clareza para tomar a decisão, para saber exatamente o que pedir, a hora que você tem esse comparativo. E o que acontece quando não se tem esse controle de dados, de compras, de movimentação, né? Ou seja, vamos trazer para a cadernetinha. Aquela pessoa não consegue mensurar e a compra dela sempre vai ser um risco de eu adquirir um estoque elevado com uma demanda menor ou subestimar a minha demanda com estoque menor e no estoque menor eu ter um menor poder de barganha na hora de negociar. Então, esse é um exemplo de decisão que, baseado nas informações de coleta de dados de giro de estoque, pode ser colocada como exemplo. Como você nos trouxe, os dados são gerados pela empresa, né? Esses dados são lançados nos sistemas de informação que irão gerar as informações e, consequentemente, possibilitará ao decisor optar pela melhor escolha. Também se percebe em todo esse movimento que há possibilidade, a partir desse sistema de informação e dos indicadores que ele apresenta, que o decisor possa posicionar a sua empresa de uma maneira mais competitiva no mercado. Eu gostaria sim que você trouxesse para nós um pouco dessa visão, voltado mais para o fator competitivo do mercado. Exatamente com base em tudo esse sistema, o melhor dos mundos é você analisar os 3 cenários. Né? Dentro de uma decisão, qual que vai ser a minha decisão dentro de uma linha clássica? Ou seja, eu vou manter esses números, esses indicadores para uma decisão de manutenção. Eu posso ser arrojado, que seria a segunda opção. Né? Vou imaginar que esses indicadores podem me dar uma possibilidade de ser um pouquinho mais agressivo, né? Esperando uma possibilidade de um acréscimo e um incremento um pouco maior, como também planejar uma terceira visão de cenário de uma visão bastante pessimista, né? Ou que cada cenário contendo nesse com as estratégias para lidar com cada tipo de situação que venha a ocorrer. Independente de qual for a assertividade nesses 3 cenários, o exercício de planejar e decidir visando 3 linhas de atuação, 3 possibilidades,
vai trazer uma certa tranquilidade no decorrer daquela decisão sendo tomada, ela já sendo operacionalizada, ela acontecendo. Se tiver esses desvios de planejamento, você já tem exatamente algumas estatísticas, algumas ações que já tinha previsto. Com isso, o teu impacto pode ser menor numa visão pessimista que se efetive, como daqui a pouco você colher muito mais com aproveitamento quando essa decisão for para um cenário bastante otimista. E aí existe essa variável, porque hoje administrar é exatamente tomar decisões num monte de situações, num monte de agentes que estão jogando junto dentro da área empresarial e que acaba sendo isso exatamente o fator de competitividade. Muitos elementos de competitividade não são visíveis aos olhos dos consumidores e às vezes até aos olhos do próprio mercado enquanto núcleos, enquanto setores, né? Porque são visões estratégicas de contenção de despesas e outras de potencialização de resultados enquanto comercial, porque hoje, independente do negócio, são duas frentes de sustentação. Ou eu tenho uma arrecadação com as receitas, né, a comercialização, a operação enquanto entrada de dinheiro, né, entrada de recursos, e a segunda vertente que gera o lucro é assegurada, o controle nas despesas. Então, isso é comum a qualquer tipo de negócio, muito comum, exatamente igual também na questão da política financeira pessoal de cada um. Né? A gente tem que estar sempre estimando, ou a gente vai ganhar mais salário, ou eu corto o que está excedendo. Porque exatamente a medida é aquela, nunca sobressair as saídas a mais do que as entradas. Né? A gente tem um exemplo que na vida pessoal isso acontece e é horrível. Agora, em grande escala na empresa, que já tem um giro muito maior, é uma das coisas que acaba interferindo para que o negócio não prospere. E aí a gente começa a ver, por falta de decisões erradas, existe também a inversão de recursos. Né? Daqui a pouco existe a necessidade da pessoa física abortar para trazer dinheiro, recurso para a empresa, e daqui a pouco ela confunde o caixa da empresa com o bolso dele. Então, a gestão separada do que é da empresa, do que é do dono do negócio, acaba sendo também um dos fatores que eu acredito que venha a ser a decisão mais difícil que o empresário hoje toma. Que quem é empresário convive muito com essa realidade e a maturidade do negócio vai caminhando em que você, algum momento, chega e esse rompante, essa libertação, né, de você ter as coisas estabelecidas, mas em função de números, né, até para estabelecer o Prolabore precisa dos dados, das informações que a empresa pode sustentar enquanto salário do próprio dono. Então, não é meramente achar que pode retirar um valor que a empresa vai conseguir. Para definir isso, tem que ter informação de lucratividade, né? De margem de contribuição, de quanto que está sendo feito o processo de precificação. Até nisso, tudo tem que se tomar uma decisão, tem que se estabelecer um valor para colocar no mercado, tem que se estabelecer regras. E tudo isso com as informações. E se elas estiverem de maneira organizadas, tratadas e disponíveis pelo ERP, que hoje é a ferramenta onde se condensa a maior parte dos dados da empresa, a consulta a esse sistema agiliza em muito. E isso a gente traz também uma questão da tecnologia, o grande avanço de se tornar isso muito, muito perto, tanto da alta direção, tanto dos colaboradores. Eu acho que aí a gente está entrando numa fase, numa era móvel do celular que vai trazer muito disso. Né? Essa transparência e, ao mesmo tempo, uma grande teia de colaboração para inclusão de dados. Né? E os dados sendo incluídos depois, a hora que eles se alinham, vira informação. E com a informação, a decisão ela fica pautada em solidez, pautada em referência, pautada num histórico, e aí as várias outras relações que podem serem feitas, diminuindo então o risco de uma decisão errada. A informação ela tem esse caráter. E é lógico que não é uma receita exata. Com tudo isso sendo considerado, é interessante colocar que o empresário ele não pode ter a visão como estancada. Né? Um processo de planejamento ele pode ser corrigido em qualquer momento que se haja necessário.
mas o processo de ter um planejamento anterior facilita, e essas mudanças que tiverem que serem feitas, elas têm menor impacto em todo o ecossistema. Eloy, eu gostaria de agradecer a sua participação. Realmente foi de grande contribuição para o aprendizado de todos os nossos alunos. Eu que agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. Vejo que essa interação entre a academia e as organizações empresariais, ela é fundamental, porque ela se complementa, né? Aqui se coloca nas várias maneiras de ensino, através da metodologia, através da pesquisa científica, e essa complementação com a vivência, né, empresarial, com a vivência associativista, com a vivência cooperativista, trazem algumas contribuições. E aí a grande necessidade daqueles que nos veem nesse momento, de entender que o conhecimento ele é um complemento de várias formas, né? E aí vem uma das grandes bandeiras da necessidade de aqueles que ainda não se colocaram no mercado procurarem um sistema de estágio. Isso abre bastante as possibilidades. Hoje a grande receita de colocação ainda é a rede de contatos. Então, é um mundo digital totalmente amarrado, todo mundo sabe de tudo. Então, o que a gente tem que aproveitar é essa rede de todo mundo saber também o conhecimento, para que nós tenhamos cada vez mais empresas inovadoras, empresas que prosperem, empresas que resolvam as necessidades do mercado, e aí, com certeza, as coisas trazem o desenvolvimento econômico, trazem aí o desenvolvimento do intelecto, e essa aproximação da academia com o meio empresarial, ela tem que ser muito próxima. E aí a gente tem cada vez mais profissionais que serão colocados com reconhecimento, com efetividade, e aí o nosso cenário ele tem uma transformação sustentada. Caros alunos, aqui encerramos o primeiro módulo da nossa disciplina, a importância da informação para o processo decisório e os sistemas de informação como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Esse conteúdo está disponível no livro da disciplina, na unidade 1. Aproveite os conhecimentos gerados a partir desta videoaula e participe dos fóruns, que já estão disponíveis e abordam o tema, a importância da informação para o processo decisório e o sistema de informação como apoio à tomada de decisões. Bons estudos!